Olá, concurseiro. Olá, concurseira. Estamos aqui, professor Eduardo Benjamin, curso Solução, para dar prosseguimento a um assunto importante do concurso público do Banco do Brasil, que é a questão de rede de computadores. Nós que já vimos a parte de hardware, a parte de software, já vimos o editor de texto Word, o editor de texto Writer, já vimos Excel, o Calc, dá para fazer várias contas e tal. Já vimos também a parte de internet, que é uma parte bastante complexa, né? Assim, é um assunto que é bem cobrado em prova e tudo mais. Falaremos hoje de rede de computadores. Então, essa imagem ilustra bem o que é a rede de computadores. É a junção, interligação de vários computadores através de meios físicos, né? Que podem ser diversos meios físicos. Bem, a rede de computadores, que em 80 era uma curiosidade acadêmica, alguns anos depois já estava nas principais universidades e grandes empresas, principalmente nos Estados Unidos. E inclusive chegando aqui no Brasil. Em 90 existiam diversas redes tipo LAN, Local Area Network, ou área de rede local, e WANs, né, que são redes alargadas, as redes metropolitanas em alguns casos. Em 96, pessoal, essas redes ganharam o mundo. Por quê? Porque explodiu a internet. E a partir de 2003 surgiu um padrão de rede que consolidou pela sua praticidade, que são as redes sem fio. Em 2003 se consolidou o padrão Wi-Fi, que não é de 2003, é de 97. Na verdade, o Wi-Fi, que é uma rede sem fio bastante conhecida, ela começou a ser idealizada em 1990 e ficou pronta 7 anos depois. Bem, aí tem o IMAX, LTE, tem o 4G, que você sabe aí, está batendo na nossa porta, perfeita? Tem Bluetooth que você utiliza. Então, meus queridos, tudo isso é rede. Então eu convido você a mergulhar nesse universo que vai ser legal para você por duas coisas. Primeiro, vai aumentar o seu conhecimento. E segundo, principalmente, vai te preparar para a prova. Então vamos lá? Primeira coisa, atenção, as redes são analisadas pelo aspecto geográfico. Vamos no popular? Vamos, pelo tamanho. Então, meus queridos, eu adoro uma imagem simplifica tudo. Essa imagem foi a imagem que eu escolhi para mostrar para você que geograficamente as redes podem ser PAN, LAN, MAN e WAN. Então, batendo o olho na imagem aí, eu pergunto, qual que é a rede menor? Ora, é a Personal Area Network. Depois, quando ela cresce um pouquinho, ela vira uma rede local, depois vira uma rede metropolitana e, por fim, vira uma rede wide, uma rede alargada. A PAN é aquela rede que está restrito lá no seu quarto. É a sua impressora sem fio, é o seu iPhone, o seu iTouch, que você transmite dados via Bluetooth entre dois computadores, entre duas máquinas. A LAN já tem a característica local. Dê uma olhada na imagem. Uma LAN pode estar numa indústria, uma LAN pode estar numa sala, uma LAN pode estar no escritório, uma LAN pode estar em alguns andares de um prédio. As empresas do mesmo grupo, atenção, com o mesmo CNPJ ou empresas associadas, elas podem, de repente, pegar sua rede local que está em São Paulo e colocar para conversar com uma rede local na Bahia, outra rede local no Distrito Federal, outra rede local em Brasília, Distrito Federal, outra rede local no Ceará. Então, pessoal, atenção. Quando uma empresa cresce com as suas redes locais, fazendo com que uma rede de uma cidade ou de um local converse com uma outra rede de uma outra cidade, outro local, nós temos a MAN. O M aí é de Metropolitan e Metropolitan significa cidade. Peguemos agora um banco que tem agências no mundo todo. É onde você vai trabalhar aí no futuro, o Banco do Brasil. Perfeito? Depois da nomeação, que está próxima, você vai trabalhar numa das agências do Banco do Brasil. Meu querido, o Banco do Brasil está em Nova York, está em Singapura, está em Tóquio, o Banco do Brasil está no mundo todo. O Banco do Brasil coloca essas agências interligadas, você sabe disso.
Então, gente, as agências do Banco do Brasil interligadas pelo mundo todo se torna uma rede alargada, uma rede mundial, uma rede wide. Wide Area Network, área de rede local. O melhor exemplo que nós temos de wide, pessoal, é essa que você está vendo no slide, a internet. Perfeito? Bem, tecnologia VPN, atenção, 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 VPN, Virtual Private Network. Nós já vimos no nosso curso que eu dei uma definição de virtual para você. Para virtual é uma coisa que nós não temos, mas o sistema faz de conta que eu tenho. Pessoal, a VPN usa a infraestrutura de rede pública. A VPN usa a internet. Agora, você já viu aqui quantas pessoas utilizam a internet? 2 bilhões de pessoas. Então a pergunta é, como eu posso ter uma rede privada minha, sendo que eu tenho 2 bilhões de vizinhos? A palavra virtual é fazer de conta. Eu faço de conta que a rede é privada. Eu faço de conta que a rede é minha. Mas na verdade, pessoal, não é. Agora a pergunta é, como que eu vou ter segurança tendo 2 bilhões de vizinhos, alguns deles tentando descobrir meu número de cartão de crédito ou dados da minha conta? Aí entra a palavra-chave, né, pessoal? Criptografia. Então, nessa imagem você vê que, olá, tudo bem com vocês? Abraços? Foi criptografado e a mensagem ficou toda codificada. Quando essa mensagem chega no seu destino, ela é decodificada. Daqui a pouquinho nós vamos ver que existe a chave simétrica. Atenção, atenção, atenção. Chave simétrica. O mesmo programa que criptografa, que bagunça, é o programa que descriptografa. Abre aspas, desbagunça, fecha aspas, a mensagem. Existe a criptografia de 2 chaves, que é a criptografia assimétrica. Uma chave pública criptografa, enquanto uma chave privada descriptografa. Uma chave privada criptografa, enquanto a chave pública descriptografa. Ambas têm as 2 funções. Chave assimétrica, 2 chaves. Pessoal, se você colocar um W na frente do PAN, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, todas essas redes geograficamente passam a se tornar uma rede sem fio, wireless, sem fio, perfeito? Bem, já começamos com uma pergunta de prova, dê uma olhada nessa questão. Uma rede pessoal sem fio, normalmente utilizada para interligar dispositivos eletrônicos fisicamente próximos aos quais não se quer que sejam detectados à distância, é WFAN, WWAN, ou WAN, WMAN, WPAN, WLAN, uma rede pessoal sem fio, normalmente utilizada para interligar dispositivos próximos. Lógico, a resposta aí só pode ser o quê, pessoal? Alternativa D, é uma rede pessoal sem fio, sem nenhuma novidade. Meu querido, geograficamente, tamanho da rede, PAN, LAN, MAN e WAN. Não se esqueça disso. Bem, qual que é a característica de uma rede local que você está vendo na imagem? Eu já te digo. 1. Localmente ou geograficamente limitada. Eu tenho uma rede local no escritório, em alguns andares de um prédio, dentro de uma indústria, no chão de fábrica, no piso de chão de fábrica, mas a rede está ali. Outra característica, altas taxas de velocidade. 1 gigabit por segundo é normal hoje em dia, tá? Daí para mais, 1 gigabit é normal. Baixa taxas de erro. Outra coisa que você precisa saber, está no nosso material, está na nossa apostila, é a questão da topologia. A topologia é como as redes estão como elas estão fisicamente, né? Geograficamente é o tamanho e fisicamente é como os cabos estão interligados. Dá uma olhada na primeira imagem, é a primeira rede que surgiu, o barramento. Aos nós da rede, cada computador da rede era ligado em forma sequencial, como se fosse roupas penduradas num varal. Existia um conector antigo, um BNC, e as máquinas eram interligadas dessa maneira. Depois
surgiu a rede anel. Hoje, o grande representante da rede anel é a IBM, né? A IBM tem um padrão aí chamado Token Ring, que liga as máquinas como você está vendo na imagem. Uma máquina liga numa, que liga na outra, que liga na outra, que liga na outra, formando um anel. Perfeito? E a rede, sem dúvida nenhuma, mais utilizada é essa que você está vendo na imagem, a rede estrela. Os computadores são concentrados. Primeiramente, eles eram concentrados em hub. A palavra hub tem até esse significado, concentrador. O hub, pessoal, ele não é inteligente. Ele não tem o discernimento de saber que uma determinada mensagem deve ser enviada por uma determinada máquina, um determinado nó de rede. Então, o grande problema do hub é que quando a informação caía para ir para a máquina 1, ele mandava para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Ele distribuía o sinal para todos. Por isso que hoje nós utilizamos o switch. O switch é considerado um hub inteligente. Ele sabe qual é a máquina que ele tem que endereçar o pacote. Existe também a combinação de máquinas que mandam uma mensagem uma para outra. É a rede malha ou rede mesh, também é uma topologia. Existe, pessoal, essas topologias. Olha a pergunta de prova. A maneira como os computadores são ligados numa rede caracterizam as topologias físicas. Aí ele pede a alternativa que tem as topologias. Barramento, estrela, anel e híbrida. Token Ring, Ethernet, Wireless Gateways. LAN, WAN, MAN e CSMS/CD. Barramento, estrela, Token Ring e Wireless. Ethernet, Token Ring, LAN e WAN. Pessoal, a alternativa correta aqui você já sabe, né? Acabamos de ver. Tá? Você tem isso também, as topologias aqui no seu caderno. Então, a alternativa correta aí é barramento, estrela, anel e híbrida. A híbrida, pessoal, é uma combinação, por exemplo, de uma rede barramento com uma rede estrela. A internet é uma rede híbrida, porque através dos backbones, nós já vimos o que é backbone, a espinha dorsal, você pode ter uma rede da Petrobras no Rio de Janeiro, em Campos, e um barramento que liga essa rede, um barramento, né, uma fibra ótica normalmente, que liga uma outra rede estrela em outra cidade, lá no Ceará, por exemplo. Então, é assim que a coisa funciona. Pessoal, esses elementos que vocês estão vendo aí, essas imagens que vocês estão vendo, são aqueles elementos comuns à rede. Toda a rede tem computador, tem a placa de rede, tem os conectores, primeiro os BNC, hoje os RJ45, perfeito? Toda a rede tem cabo de rede, necessariamente tem a rede sem fio, né? Mas normalmente nas empresas, até para se atingir a velocidade pretendida, é esse cabinho chamado par trançado que conecta as máquinas. E toda a rede tem os seus periféricos que eles são compartilhados. Agora, olha o que pode cair na prova. O hub, perfeito, que é o concentrador. Então você vê aí que cada porta dessa entra um conector RJ45, que é a ponta do cabo de par trançado. O switch, que já é um chaveador inteligente, é um hub inteligente, ele consegue, isso está tudo no nosso material aqui, tá, pessoal? Ele consegue saber qual é a máquina que ele vai enviar o sinal, perfeito? Então, meu querido, se entrar uma mensagem da máquina 1 aqui, vamos supor que aqui tem a máquina 1, e essa mensagem vai para a máquina 10, perfeito? Então, veja bem, olha aí, o sinal entra da máquina 1 para o switch e vai para a máquina 10. Ele manda direto para a máquina 10. No hub, pessoal, olha o que ele fazia. Ele mandava para todas as máquinas. Lógico que a rede degradava o sinal, a rede ficava mais lenta. Simples de entender dessa maneira. Pessoal, outro componente que nós temos aí é o roteador. Tem muita gente que olha esse roteador aí e fala, nossa, não é esse roteador que eu tenho em casa. Lógico que não. Esse roteador, pessoal, é um roteador de internet. Roteador de internet, como você viu, ele traça a rota. Esse roteador aí que eu trago para você ver, ele tem uma característica. É um roteador que a Cisco está
fazendo um experimento nos Estados Unidos com uma rede que tem a velocidade de 322 terabits por segundo. Olha a velocidade da rede, pessoal. 322 terabits. No curso de internet eu falei que há uma revolução silenciosa acontecendo. IPv6, 341 decilhões de número de IP. Uma nova semântica de você buscar as informações na internet, linguagem natural. E uma velocidade estrondosa. Pessoal, a biblioteca que tem o maior acervo hoje é a biblioteca do Congresso Americano. Só de livros brasileiros há mais de 300 mil exemplares. Agora, pega essa biblioteca com livros brasileiros, americanos, chineses, quadros, digitaliza tudo, faz um grande arquivo. Para fazer um download numa internet dessa, sabe qual seria o tempo que você demandaria, ou a rede demandaria? 1 segundo, pessoal. Olha o que nos espera no futuro. Isso é futuro, pessoal. Isso que vai acontecer com a gente. Pessoal, o roteador que você conhece é esse que está na imagem aí. Roteador com fio, roteador sem fio. Eu pergunto, um roteador de internet é para transferir pacotes, escolhendo a melhor rota entre 2 computadores. E o roteador sem fio na sua casa, para que ele serve? Serve para isso que você está vendo na imagem. O roteador é ligado no modem. O sinal demodula, cai no roteador e o roteador distribui o sinal no ambiente. O roteador doméstico é para você não ter 4 pontos de internet. Pagar 1 ponto só de internet, pessoal. Existe também o repetidor, que serve para amplificar o sinal quando os computadores estão muito distantes. O sinal cai, você sabe disso. Essa imagem aqui representa bem o que é o repetidor, pessoal. Dá uma olhada aí. Ele amplifica o sinal. Ele faz com que o sinal consiga chegar a uma distância maior. Existem as bridges, as pontes, que permitem a conexão de redes de arquiteturas diferentes. Tá? Uma rede LAN, usando a Ethernet, conversando com uma rede Apple Talk do ambiente Apple. Se não tiver uma bridge, se não tiver uma ponte, essas 2 arquiteturas não conseguem se comunicar. Existe o gateway, que é já uma máquina mais parruda, uma máquina mais pesada. Ela atua nas 7 camadas ISO-OSI, daqui a pouco falaremos dela. E a gateway serve para fazer a comunicação entre servidores com mainframes. Por exemplo, o Banco do Brasil tem lá o seu centro administrativo. Lá tem os mainframes rodando Linux, rodando MVS, sistemas operacionais da IBM. Nas agências tem os computadores ligados em rede. Então quando você paga um boleto lá no seu caixa, na boca do caixa lá, é uma rede de computadores que tem ali na agência. Ali deve estar rodando o Windows Server, que é um sistema para rede local. Agora, como que uma rede local, uma rede da agência do Banco do Brasil, vai poder conversar com um servidor que é mainframe no centro administrativo? Entre os dois existe um gateway. Permite que redes com arquiteturas, sistemas operacionais, tecnologias diferentes se comuniquem. É um grande tradutor. Pergunta. Em uma rede com topologia estrela, todas as máquinas se ligam ao mesmo dispositivo central, que fecha a conexão entre todos os nós da rede. Foi o que eu falei, um computador na rede é um nó. O dispositivo central que analisa os pacotes que chegam e gerenciam sua distribuição, enviando-os somente para a máquina de destino, é conhecido como hub, backbone, access point, switch ou barramento. Então nós já vimos, pessoal. Guarde isso. O hub é burro. Pode guardar sim. E o switch é inteligente. O switch tem o discernimento de saber que um pacote é enviado para uma determinada máquina. Alternativa D. Sem medo de ser feliz, pessoal. Essa é tranquila, hein? Pessoal, dá uma olhada aí nesses pacotinhos em movimento. Olha a imagem, os pacotinhos estão em movimento. Andando e sendo enviados para uma máquina
para outra através do hub. Então, na nossa imagem aí está dizendo, o hub reenvia os pacotes ou envia os pacotes para todos os nós da rede. Meu querido, isso é uma rede, olha aqui, isso é uma rede ponto a ponto. Estou grifando aí para você. A rede ponto a ponto foi a primeira rede que surgiu dentro do ambiente ou dentro das características de rede. Ela nasceu para compartilhar periférico. Depois, as redes ponto a ponto evoluíram para as redes client-server. Aí nós já temos a figura de um servidor. Olha a imagem aí para você. Os pacotinhos saem do switch e são enviados para uma máquina central, que é uma máquina que é um servidor. Essa é a tecnologia hoje utilizada, client-server. Quais as vantagens? Todos os bancos de dados da empresa, todas as informações estão num lugar só. Através de direitos, trust, o administrador da rede determina quem pode ou não pode fazer determinado procedimento. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora de fazer backup, o administrador de rede tem que se preocupar com uma única máquina. Por quê? Porque os bancos de dados estão concentrados no servidor. Ele pode fazer até backups agendados, determinadas tarefas agendadas. Terceiro ponto importante. Os pacotes, os programas que requerem licença, tudo isso que você sabe, podem rodar a partir de um servidor. Por isso, as empresas utilizam aí serviços, o Banco do Brasil deve utilizar, perfeito? Da IBM, perfeito? Mais ou menos dentro de um conceito de Team Client que vai vir na frente, tá? E a partir daí, eles podem rodar todos os aplicativos a partir do servidor, perfeito? Então, na hora de fazer uma atualização de software, faz num lugar só, evitando que cada um tenha um software na máquina, pirata, evita um monte de problemas quando a gente tem o conceito de client-server, perfeito? Então, é como se a gente tivesse o velho esquema Team Client, né? Onde uma máquina rodava como se fosse um escravo, né? Ou um servidor burro, né? Então a gente falava muito, né? Do servidor burro. O Citrix da IBM faz isso hoje, né? Um produto da IBM faz isso. Num servidor coloca todos os programas e as máquinas rodam através de uma virtualização, né? As máquinas rodam a partir de um pacote instalado numa única máquina. Isso evita uma série de problemas. Pessoal, dá uma olhada nessa imagem agora. Essa imagem engloba aí todas as tecnologias de rede que nós temos hoje, tá? Olha, o X25, eu trabalhei muito tempo com o X25 no passado. Quando não existia a internet, né, lá na década de 80, 85, quando as redes chegaram aqui, as empresas queriam se comunicar uma com a outra, uma matriz, filial. Pessoal, tinha que naquela época chamar um engenheiro da Embratel e fazer uma conexão que a gente chamava uma conexão dedicada. Era máquina com máquina. A conta disso era um absurdo, tá? Então, quando surgiu a internet, pessoal, olha o que aconteceu com o X25, ó. Morreu. Perfeito? Bem, quem acabou substituindo o X25 é esse padrão aqui, ó. Esse padrão que é muito utilizado hoje nas principais redes, que é o padrão, agora sim, entra azul, sim, é o padrão Ethernet, pessoal. Criado nos laboratórios Park lá da Xerox. A Xerox inventou um monte de coisa naquele laboratório Park lá em Palo Alto, na Califórnia, né? A impressora laser, a holografia, interface gráfica, e ela inventou também um padrão Ethernet, tá, pessoal? Existe o Frame Relay, onde as informações são transferidas através de frame, é utilizada para muitas empresas que transmitem pacotes pesados, né, ensino à distância e tudo mais. O ATM também, uma transmissão assíncrona de transmissão. O FDDI, pessoal,
é uma transmissão que trabalha com fibra ótica, 2 cabos de fibra ótica. O interno e o externo, um para enviar, outro para receber. Então, Frame Relay, ATM, não confundir ATM com ATM de banco, hein, né? Caixa 24 horas, perfeito? E FDDI são as tecnologias de ponta que nós temos, né? AppleTalk, já é ambiente Apple, ArcNet, passado, Token Rig da IBM, ok? Bem, os meios físicos de transmissão de dados, pessoal, eles podem ser enxergados aí, ó, ok? Dá para transmitir por cabos ou por ondas no espaço. Elétricos, ópticos, elétricos coaxiais, par trançado, óptico, fibra ótica. Ondas no espaço, tem infravermelho, tem ondas de rádio. Aí, pessoal, o universo aí, o leque se abre. Bluetooth, Wi-Fi, 4G, WiMAX, LTE, que é o 4G, micro-ondas satélites. Aqui está o cabo elétrico, coaxial, hoje mais utilizados para transmissão aí de sinais de TV, internet a cabo. Existe o par trançado, hoje é o que mais cai em prova, cuidado. O cabo de par trançado, ele é trançado aos pares para criar um campo eletromagnético para evitar a perda do sinal. Ele é crimpado, aí já está o cabo montado, né, com o conector RJ45. Esse cabo, esse alicate aí é o alicate que faz isso. Esse é o RJ45, cuidado que isso cai em prova. Nossa, professor, eles entram nesse nível de detalhe? Com certeza entram, tá? Cuidado com as categorias de par trançado. Hoje o CAT5E é o mais comum, mas tem CAT7 que é para ensino à distância, grandes transmissões. Então, existem todas essas categorias aí. Eu ficaria, se eu fosse você, eu me preocuparia dos 5 em diante, ó, 5E em diante, aqui, essa lista aqui. Dá uma olhada aí, dá uma estudada, que isso pode cair para você. Bem, existe, pessoal, existe a fibra ótica, né? Hoje é o estado de arte, a fibra ótica é vidro, o sinal é transmitido através de luz e o sinal vai ricocheteando pelas bordas do vidro, né? Então, ele vai a grandes distâncias, né? A fibra ótica aí chega a 2.2, sem repetidores, 2,5 km, e hoje é o melhor meio de transmitir dados. A Coreia do Sul tem toda a casa cabeada em fibra ótica, como nós já falamos aqui. Por isso que é a internet mais rápida do mundo. Ondas de infravermelho, não tem cabo. O infravermelho ele tem uma banda muito pequena, 4 megabits, e a distância também é pequena. Atenção, Bluetooth é ondas de rádio, hein, pessoal? Bluetooth não é infravermelho, muita gente confunde. E atenção, Bluetooth tem 3 classes, sendo que a classe 1 atinge 100 metros. Já teve questões de prova anuladas por causa disso. Muita gente acha que o Bluetooth atinge 1 metro só. É esse que está embarcado nos aparelhos eletrônicos, mas nós temos que chega a 10 e a que chega a 100. Internet móvel 3G, 4G, já explicamos isso no curso de internet, já falamos do Wi-Fi, já falamos de hotspot e já falamos de WiMAX, perfeito? Isso está no curso de rede para relembrar vocês que o Wi-Fi é uma rede local sem fio, para pequenas distâncias. O WiMAX já é uma grande distância, perfeito? Bem, sinais de satélite, cuidado com esse termo que pode cair na prova. Ad hoc ou ad hoc e infrastructure. Pessoal, dá uma olhada nessa imagem. Vou explicar pela imagem. Se uma rede transmitir dados de um computador para outro, sem nenhum intermediário, o nome que nós damos para essa rede é ad hoc ou ad hoc. Se houver um intermediário, tipo um access point, um roteador, intermediando o sinal, o nome dessa rede é infrastructure. Não se esqueça. Atenção, atenção, atenção. 7 camadas ISO-OSI. O que é o ISO? Você já ouviu falar em ISO 9000, ISO 14000? ISO é um órgão internacional de padronização. O que é OSI?
é um sistema aberto de interconexão. Toda a rede de computador atende a 7 camadas ISO-OSI. Camada de aplicação, apresentação, transporte, rede, enlace e física. Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos imaginar que você queira transmitir uma informação de uma máquina para outra na rede da sua empresa. Vamos supor que você mandou para o seu amigo a seguinte mensagem: Olá! Essa mensagem vai ser transmitida pelo cabo de par trançado. Agora, como será que a letra O chega do outro lado? Pessoal, ela é decomposta em bits. Que na verdade, aqui no cabo elétrico, no cabo elétrico, é uma onda assim, ó, que representa 5 volts em cima, menos 5 volts embaixo. Então, meu querido, para você entender, menos 5 volts é bit 0, 5 volts é bit 1. Então, existem as 7 camadas ISO-OSI que vão decompondo a letra O, vai decompondo até essa letra O virar um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é transmitido para o outro lado e depois ele vai ser recomposto pelas 7 camadas ISO. Então, pessoal, quanto mais alto você tiver na camada ISO-OSI, mais próximo você está da aplicação. Mais próximo você está do Word, do Excel, do Outlook, do seu navegador. Quanto mais baixo você tiver na camada OSI, por exemplo, na camada física, mais próximo você vai estar no hardware. Então, na camada física, para você ter uma ideia, é onde você tem lá o cabo de rede. É onde vai passar os dados. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, as camadas ISO-OSI, elas são compostas disso, né? Aplicação, onde roda a aplicação do usuário, a apresentação responsável por decompor as informações, criptografar as informações, compactar informações, a sessão, que é a camada 5, estabelece sessão entre dois computadores, a camada 4, pessoal, a camada do transporte, é lá que está o protocolo TCP, a camada 3, a camada de rede, é lá que está o protocolo IP, que vai fazer com que a informação chegue na rede. Então é por isso que sempre o TCP e IP estão juntos. A camada enlace tem lá os switches, a placa de rede, e a camada física é a camada que tem os hubs, os cabos e os conectores. É assim que funciona as 7 camadas ISO-OSI. Dê uma olhada aí na nossa apostila, acompanha a aula novamente, assiste a aula aí, veja direitinho, porque esse é um assunto que pode ser cobrado em prova. Perfeito? Então, meus queridos, é aqui que nós ficamos hoje. Foi um prazer estar aqui de novo com você. Um grande abraço.